Olá, animais fantásticos e onde habitam. Estamos chegando com mais um episódio do É Uma Farsa. E hoje eu estou aqui devidamente trajado para esse episódio, porque nós vamos falar dele, Lucas Moura. Porque ele está de volta, meus amigos. Ele voltou de onde ele nunca deveria ter saído, do lugar onde ele foi mais feliz na vida dele. Embora ele possa dizer que foi feliz em Londres, para mim ele foi mais feliz no São Paulo, porque eu fui feliz com o Lucas Moura no São Paulo. E agora nós vamos retomar essa felicidade. Sim, Lucas Moura está de volta. Você já deve ter acompanhado aí nos noticiários toda a empolgação dos São Paulinos também. E hoje ele está aqui, não é uma farsa, porque nós vamos descobrir, Lucas Moura é ou não é uma farsa? Vamos ver se isso tudo. Lucas Rodrigues Moura da Silva nasceu no dia 13 de agosto de 1992 na cidade de São Paulo e começou a sua carreira futebolística em uma escola do Marcelinho Carioca. Inclusive, nos primeiros anos dele da base, né, como atleta, ele tinha o apelido de Marcelinho por dizerem que ele se assemelhava ao Marcelinho Carioca. Depois de fazer ali base na escola do Marcelinho, passar pelo Corinthians, ele foi para a base do São Paulo e foi lá onde ele despontou como jogador de futebol. No ano de 2010, Lucas foi campeão da Copa São Paulo, junto com um time que tinha Casemiro e outros destaques da base do São Paulo, mas que acabaram vingando mesmo foi Lucas e Casemiro, né, que foram os dois principais jogadores daquela geração. E o Lucas, né, no mesmo ano de 2010, depois que o São Paulo foi eliminado na Libertadores, no segundo turno do Brasileirão, ele sobe para o time principal e começa a ganhar espaço, e quando ganha espaço não volta nunca mais. É dali que ele, né, despontou e se tornou um dos principais jogadores do time nos anos seguintes. E do Brasil também, porque ele jogou muita bola naquele período. Bom, do São Paulo ele é campeão da Copa Sul-Americana do ano de 2012, e no final daquele ano ele se transfere para o PSG. A venda já tinha sido acertada no meio do ano, quando ele ainda estava nas Olimpíadas, né, representando o Brasil nas Olimpíadas de Londres, e o acordo é selado no meio do ano, e no final ele se transfere. E não vai para o PSG, aliás, como naquele período, como uma das maiores transações também do futebol brasileiro. Ele sai daqui jogando muita bola no segundo semestre de 2012. Dá pra gente entrar dá pra gente aí, eu vou afirmar que saiu daqui como o melhor jogador brasileiro, né, daquele ano pra mim. Embora tivesse Neymar, enfim, mas ele sai e vai muito bem no São Paulo na reta final. É campeão da Sul-Americana, levanta a taça e sai, né, de uma maneira triunfal do tricolor paulista. Lucas vai pro PSG no ano de 2013, quando ele chega lá naquele time estrelado, né, Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Verratti, enfim, uma caralhada de craques. O Ancelotti era o técnico ainda naquele período, e ele acaba, né, não conseguindo ali ter no seu espaço, tem que brigar por posição. E no ano seguinte entra o Blanc também, enfim. No PSG dá pra dizer que, assim como outros diversos jogadores, a coisa não foi tão tranquila assim. Ele ainda é campeão lá do campeonato francês, tem uma porrada de título no campeonato francês, até tem um relativo destaque, principalmente depois da saída do Ibrahimovic, quando acaba ele ganhando mais espaço no ataque, mas não foi o que se esperava dele. Acho que ele sai do Brasil com um teto muito alto. Falou, mano, onde esse cara vai chegar, sabe? E aí ele fica no PSG por muito tempo, né? Não consegue atingir todo esse patamar que ele tinha. E ele se transfere para o Tottenham. Depois de 6 anos no PSG, ele vai para o clube inglês. E é no Tottenham que ele atingiu o ponto mais alto da carreira dele, na temporada 18 e 19, quando o Tottenham, né, brigava ali pela vaga na final da Champions League. Ele faz aquele hat-trick histórico na semifinal da Champions, que classifica o Tottenham para a final. E ali ele, né, de uma maneira, cara, apoteótica, triunfal, magistral, ele faz aquele hat-trick que, cara, acho que todo mundo já viu, já se emocionou com a narração do Jorge Igor. Lucas! O pé responde ao coração! É muito melhor eu ter colocado o Jorge Igor aqui, né, pra eu não ter passado essa humilhação, mas enfim.
e ele vai pro Tottenham, tem esse ponto alto da carreira, e só que nas temporadas seguintes, né, e também a gente tem que levar em consideração que é o Tottenham, ele também briga ali por posição, o Tottenham passa por uns momentos conturbados, o Pochettino sai, entra o Mourinho, aí vem uma porrada de técnico, ele acaba perdendo espaço. Acho que o Mourinho foi o técnico que mais jogou, teve mais minutagem, o Pochettino ainda, né, tanto que o pessoal reclama muito do Pochettino, que depois do que ele fez na semifinal, era por ele ser titular na final e pronto, acabou, entendeu? Não tinha discussão, mas ele acabou entrando no decorrer da partida, o Tottenham perde a final pro Liverpool, fica com vice, e o Tottenham também nunca mais chegou numa final de alguma coisa, né? De alguma competição, qualquer ela que seja. E aí na última temporada, foi a temporada mais ruim do Lucas, foi no Tottenham. Ele pouco jogou, sofreu com lesões, quando jogou também sofreu um pouco, teve uma partida justamente contra o Liverpool, onde ele acaba cometendo um erro e dando a vitória pro Liverpool. Enfim, foi uma situação bem, bem ruim, e o contrato dele se encerrava e ele ficou livre no mercado, aí depois de 5 temporadas com a equipe londrina. Na verdade são 6, né? Eu fiz as contas aqui, matemática não é muito meu forte. Na verdade, são 5,5, porque ele chegou na metade da temporada do Tottenham. Ele foi no meio, né, na janela de inverno, janela do meio do ano, aliás, da virada do ano aqui, né? E que lá aqui é a nossa janela de verão, que é a principal, mas para eles é a janela de inverno. E aí ele foi nessa janela, fez essa troca. E, enfim, ele chegou num time de um Tottenham que tá num momento bom ainda, mas acabou, né, as coisas degringolando. E, enfim, acho que foi uma passagem positiva pro Tottenham e para ele também, né? Até porque não precisa fazer muita coisa para ser positivo no Tottenham. Mas enfim, acho que fica uma questão na carreira do Lucas, que é o PSG, né? Porque quando ele foi transferido, havia propostas de outros times, pro Manchester United, até pro próprio Real Madrid, que tinha interesse na contratação dele também, inclusive pelo próprio Mourinho, que depois, né, com o Tottenham pôde utilizá-lo e gostava muito do futebol do Lucas. Mas ele acabou optando pelo PSG, financeiramente a proposta era boa, e fica essa questão, né? Talvez se ele tivesse ido pro United a coisa pudesse andar melhor. O United também não viveu os melhores momentos naqueles anos, né? Entre 2012 ali até 2018, foi um período conturbado. Mas certamente ele teria mais espaço, jogaria. Acho que era uma liga que, pelo estilo de jogo dele, tanto que, né, depois a gente viu ele na Premier League, foi bem, ajudou o Tottenham em diversos momentos, poderia contribuir. Ele era um cara rápido, ao contrário do Neymar, que na época tinha muito essa questão, ele não simulava tanta falta, era um cara que gostava de brigar, de tomar o impacto e, sabe, continuar insistindo na jogada. Acho que ele poderia ter um sucesso maior se ele fosse na Premier League de cara, ao sair do São Paulo. Mas aí já é especulação, já é o cenário do si, o fato é o que a gente tem em mãos. Vamos analisar o que a gente tem aqui com concreto, né? Quando o Lucas surge, é interessante também porque acho que para o São Paulino ele é quase que um contraponto ao Neymar. Não que eles se odiassem, que eles eram rivais, pelo contrário, são muito amigos, até hoje, se deu muito bem. Mas porque você tinha, né, todo aquele time do Santos, meninos da Vila, Neymar, Ganso, André Balada, Zé Love, e o São Paulino acabava se apegando ao futebol do Lucas Moura, que, né, surgiu também, era um jovem, promissor, muito talentoso, e, né, despontou de maneira rápida e conseguiu conquistar toda a torcida do São Paulo. Era muito identificado com o clube também, então acho que o torcedor acabava se vendo nele e ele representava as cores do São Paulo. Então tinha essa questão dele também, sabe? No meio de todo aquele furor do Neymar, tem um cara do São Paulo representando o São Paulo nessa nova geração do futebol brasileiro. E acho que ele foi já é um ídolo, e se voltar aí e fizer ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil e possivelmente até um segundo título da Sul-Americana, acho que vai ser incontestavelmente um dos grandes ídolos aí dessa geração mais recente e talvez da história do clube. Mas acho que o ponto mais frustrante na carreira do Lucas é a seleção brasileira, porque
ele teve bons momentos com a seleção no Sub-20. Teve aquele Sul-Americano Sub-20, acho que de 2011, se eu não me engano, que ele joga com a camisa 10 e, cara, faz uma final contra o Uruguai, que é um negócio absurdo que ele joga naquela final. Faz 2 gols, acaba com o jogo. Ele conseguiu ofuscar o Neymar. O Lucas, quando ele estava no São Paulo, houve momentos em que ele conseguiu ofuscar o Neymar. Então acho que quando a gente... Ele sim, não dá pra dizer que ele é uma espécie de Alexandre Pato, porque acho que o Pato teve muita mais badalação. Mas ele, tipo, chegou nesse nível de futebol. E acabou tendo essa frustração, principalmente com a camisa da seleção. Ele tá no grupo da Copa das Confederações de 2013, mas não é titular. Não vai para a Copa de 2014, não vai para a Copa de 2018 e fica esse vazio, nem na de 2022. E fica essa falta, né? Ele podia estar nesses grupos. Na de 2014 ele deveria estar. Na de 2018 cabe discussão. Acho que foi o William e Douglas Costa na posição dele. Cara, assim, entre ele e o William, eu levaria ele, mas vou falar que eu sou clubista, enfim, não sei aí. Na de 2022 acho que já não, já estava numa outra fase da carreira, jogou pouco no ano também, mas em 2 ele poderia estar, em uma deveria e na outra, enfim, não seria um absurdo também. Mas acabou que não rolou, ele não teve essa oportunidade e fica esse ponto baixo da carreira do Lucas. Quer dizer, eu nem sei se é ponto baixo, né? Talvez seja um ponto baixo da carreira dos técnicos que não levaram ele, né? Pode ser isso também. Agora vamos ao veredito, né? Lucas Moura é ou não é uma farsa? De maneira nenhuma. Você acha mesmo que eu vou dizer que Lucas Moura é uma farsa depois dele conquistar a Sul-Americana, fazendo gol na final, levantar o troféu, fazer um discurso emocionante no fim, enfim, fazer gol no Palmeiras, fazer uma caralhada de gol no Santos? O cara é um dos melhores jogadores aí dessa geração que o São Paulo já produziu, entendeu? Você acha que eu vou falar aí que o cara é uma farsa? De maneira nenhuma, cara. Tu tá louco, Mas enfim, eu não acho que ele é uma farsa, tirando o clubismo de lado. Talvez o que tenha faltado nele, como eu já falei, o que tenha atrapalhado um pouco a carreira dele foram as escolhas de carreira dele. É interessante que o Lucas, né, talvez mesmo que ele vá para um outro clube, a não ser que depois também ele saia pingando de clube em clube, mas ele tá com 13 anos de carreira e só passou por 3 clubes, né? O que é muito raro no futebol hoje em dia, visto que jogadores, principalmente os brasileiros, né, vão pingando em clube europeu, e ele vai passar aí por São Paulo, PSG, Tottenham e São Paulo de novo. Isso se depois ele aí, né, não fechar com outro clube, lembrando que o contrato dele é só por 4 meses, mas enfim, vamos ver o que acontece aí. E pra mim não é uma farsa, porque ele entregou no São Paulo, na Europa ele teve bons momentos com o PSG, teve bons momentos com o Tottenham. Talvez a gente ficou com uma expectativa muito alta do que, pela maneira com que ele saiu no São Paulo, pelo que ele saiu jogando no São Paulo, né? Que foi um negócio absurdo. E aí ele acaba, enfim, indo pro PSG, pouco espaço. Acho que teve a questão da gestão de carreira. Talvez se ele tivesse saído do PSG antes, um pouco mais cedo, percebido que aquilo ali era uma barca furada, não ia levar a lugar nenhum, né? Tentado forçar uma saída, mesmo que fosse para um clube menor da Espanha, da Itália, sabe? Para tentar, ou mesmo da Inglaterra, para tentar fazer essa ponte. Acho que ele talvez estivesse num outro patamar de jogo. Mas de qualquer forma, acho que ele ainda teve uma carreira interessante. O cara fez um hat-trick numa semifinal de Champions. Pouquíssimos jogadores fizeram isso aí na história. Então, tipo, ele tem uma marca muito impressionante aí na carreira. E, cara, acho que da minha geração ali, pelo menos entre os São Paulinos e talvez dos jogadores brasileiros ali, foi um dos maiores ali. Um dos melhores, porque talvez tamanho, comparando com outros, ele não tenha tanto, mas pensando em títulos e tudo mais, mas em termos de qualidade foi um dos melhores, essa geração ali de 2010, 2011, né? Bom, mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo da maneira que eu gostei do retorno do Lucas, entendeu? Eu estou completamente empolgado. Quando eu vi o vídeo eu fiquei pelado e dei 3 mortais pra trás. Eu espero que você faça o mesmo quando esse vídeo acabar. Deixa o like antes, tá? Por favor. Se quiser deixar o like pelado também, fica à vontade. Se inscreva no canal. Segue a gente no Instagram.
e ative as notificações aí, ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Voltamos hoje à noite com Área a Área a partir das 8 horas e no final de semana tem a rodada do Brasileirão que a gente vai cobrir aqui. É isso, valeu, falou e até a próxima!